Queremos cumprimentar os companheiros, desejando a todos, neste novo ano que se inicia exatamente hoje, grandes realizações, prosperidade, sucesso e, enfim, realizações que realmente sejam significativas, não apenas do ponto de vista material, porque a matéria também é necessária, mas principalmente do ponto de vista espiritual. Então, desejamos a todos os nossos amigos, a todos os nossos irmãos, muita paz, com bênçãos de muita luz, em nome de Jesus, e que Ele possa nos conduzir durante todo este ano, fazendo-nos úteis à causa do bem, à doutrina espírita, na sustentação da paz, da harmonia e do nosso progresso individual e coletivo. Com a licença de todos, a leitura, como de praxe, do livro da Esperança, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier. O título é o do capítulo 26, Falar. Falar. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Diz Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 37. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 10, item 16, está expresso: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Agora vem a elucidação emanuelina, nos seguintes termos, desdobrando a ideia intitulada Falar. Falando, vírgula, construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou o azinhavre da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao reconforto. Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário, e ora em silêncio por todos aqueles que lhe sofreram um impacto doloroso. Tanta vez acompanhas com reverente apreço os que tombam em desastre na rua. Homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os que resvalam em queda moral, acordando em escabroso infortúnio do coração. Se motivos surgem para admoestações, cumpre o dever que te assiste, mas lembra que o estopim é suscetível de ser apagado antes da explosão, e reprime os ímpetos de fúria antes que estourem na cólera. Em várias circunstâncias, a indignação justa é chamada à reposição do equilíbrio, mas deve ser dosada como fogo quando trazido ao refúgio doméstico para execução da limpeza, sem que por isso tenhamos necessidade de consumir a casa em labaredas de incêndio. Larga a sombra de ontem os calhaus que te feriram. A noite já passou na estrada que percorreste e o sol do novo dia nos chama à incessante transformação. Conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões infelizes. Dá-lhes apenas breve espaço mental ou verbal, semelhante àquele de que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem, quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Junto do desespero, providencia o consolo sem a pretensão de ensinar. E renteando com a penúria, menciona as riquezas que a bondade divina espalha a mancheias em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. Ilumina a palavra. Deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Conversando também. Meus amigos,
nós estamos iniciando um ano novo, em nome de Deus e de Jesus, com esperanças de grandes realizações, de superações e de desenvolvimentos profícuos em todas as áreas. Na área da saúde, para que nos libertemos destes dias singulares de pandemia, mas também na área científica, filosófica, na área financeira, econômica, sem nos esquecermos essencialmente daquilo que interessa, que é a nossa plenitude espiritual. E Emmanuel se nos apresenta nesta noite, ofertando-nos ideias curiosas, ou necessárias, ou imprescindíveis, muito do nosso conhecimento a respeito da palavra, a respeito do verbo, a respeito da maneira como devemos nos portar no exercício da nossa comunicação e da nossa linguagem. É curioso isso, porque muitos de nós costumamos menosprezar ou menoscabar, ou, digamos, desconsiderar o valor da palavra. Ela é imprescindível não apenas para a comunicação, mas também para o espalhamento do afeto, da emoção. E é pela palavra também que a guerra, que o desentendimento, que a discórdia também se manifestam no mundo, nas relações intersubjetivas, nos envolvimentos humanos em todos os setores da sociedade. De modo que Emmanuel aqui nos ensina que ele encerra o texto, ou melhor, ele desenvolve o seu texto apresentando-nos, como sempre, de maneira prática, de maneira pragmática, de maneira bem objetiva, as circunstâncias nas quais devemos proceder. E como ele está falando da fala ou do falar, ele está nos mostrando como deveríamos, em tese, agir diante desta ou daquela circunstância, no exercício da palavra, que deve ser muito bem utilizada, muito bem trabalhada, bem aplicada, a fim de que seus efeitos possam conduzir ou carrear elementos de engrandecimento, de progresso e de prosperidade para todos e para todas. Deve ser um instrumento ou uma ferramenta de construção, e não de desconstrução destrutiva, vamos dizer assim. É um elemento de elevação, de aprimoramento, de exaltação da vida, ainda que para isso ela tem que ser enérgica, sincera e direta, a fim de que o mal não se espalhe tanto assim. Fazendo face ao sim, que também é necessário em qualquer circunstância, desde que seja feito com doçura, com respeito e com objetividade, com sinceridade. Meus amigos, Emmanuel encerra o texto dizendo que Jesus não ensinou apenas fazendo, ele também ensinou falando. Há um texto também dele, no livro Pão Nosso, em que ele fala do falar, do sim, ou do não e do agir. E ele afirma, categoricamente também nas últimas linhas do seu texto, falando da importância da palavra santa, que Jesus também não ensinava apenas fazendo, mas também ensinava deixando de fazer. Vejam que para os espíritos nobres, todo meio é meio útil para o progresso alheio. São gênios que transpiram lições que precisam ser muito bem observadas por nós, seus aprendizes. Porque a cada instante, a cada palavra, a cada ensino, a cada exemplificação, a cada ato concreto e objetivo, e a cada expressão, a cada suspiro, ele pode nos ensinar muito. É o caso de Jesus. E associando os dois textos do Pão Nosso e o texto que nós acabamos de ler hoje aqui no Livro da Esperança, nós podemos dizer que Jesus não ensinava apenas fazendo, o que é fundamental. Não podemos desprezar o efeito, a eficácia do exemplo, da prática, da praxis. Mas ela também demonstra, ele também nos mostra que ele ensinava falando e às vezes deixando de fazer. Me parece surpreendente porque, por exemplo, quando vamos ver Jesus no seu encontro com a mulher adúltera, ele fala, a princípio, antes de falar, ele se ajoelha e começa a escrever no chão. Ou seja, ele faz silêncio. E aquele silêncio é eloquente. E poucos de nós atentamos para isso. Como se ele quisesse dizer, e de fato está dizendo com aquele silêncio algo muito profundo. Não é o que está sendo dito naquele momento, mas é o que ele está fazendo. E depois ele admoesta aos mais velhos e aos mais jovens, estes primeiros saem, permanecem
Então, os mais jovens que depois saem, a mulher é salva, não há apedrejamento contra ela, que havia sido surpreendida em adultério, e depois, pela palavra, ele a admoesta. Ele não foi, ele disse não, escrevendo, se abaixando, sinalizando através de um processo de mímica, né, de uma expressão corporal, que também é um processo de linguagem do pensamento, de expressão do pensamento através da linguagem corporal, mas ele também se expressa depois, admoestando, ou melhor, chamando à razão os homens que ali estavam para apedrejá-la de forma cortês, respeitosa, devolvendo a questão, a problemática, a consciência de cada um. E os mais velhos saem, talvez por serem os mais conscienciosos, né? Os mais experientes, ou os mais pecadores, ou os mais defeituosos, ou os mais viciados, ou os mais virtuosos, não se sabe. E logo depois, sem ser conivente com o adultério, sem ser conivente com a conduta irresponsável daquela mulher, porque ela de fato errou. E Jesus não faz vista grossa diante daquela situação, mas com aquele jeito cândido, né, e suave, tranquilo, ele pergunta onde é que estão aqueles que a julgaram, né? Eu também não farei isso. Vá, mas vá, e não peque mais. Ou seja, é uma recomendação. Vejam que ele não foi estentórico, não foi violento, ele não foi arrogante, prepotente, como se colocasse num patamar acima para oprimir a fragilidade daquela pobre mulher que já estava extremamente fragilizada naquele momento. Como sempre aconteceu em todos os tempos históricos, né? As mulheres sempre fragilizadas pelo machismo e pelo preconceito dos homens. E simplesmente ela se levanta e parte. Eu me recordo que Divaldo Pereira Franco também escreveu uma obra, psicografou uma obra em que ele narra as experiências dos antigos apóstolos ao tempo de Jesus. E em uma destas obras, não é Primícias do Reino, não, é uma outra obra, psicografada pela mesma autora espiritual, Amélia Rodrigues. Ela conta, ela vai narrar os desdobramentos espirituais da vida da pobre adúltera, que não é Maria Magdala, Maria de Magdala e Maria Madalena, não era. Porque são duas personalidades diferentes, são dois seres, mesmo porque Maria de Magdala nem era casada, era uma mulher adúltera. Ele não a identifica, ela não é identificada, pelo menos com termos. E no texto psicografado por ele, pelo médium baiano, o nome também não é expresso, mas é narrada a experiência depois daquilo, em que ela de fato se converte, é muito tocada, né, pelo magnetismo penetrante de Jesus, através do seu verbo inflamado, né, de amor, e ela se renova e passa então a exercer um périplo, né, de experiências muito difíceis. E antes de partir, a conversa continua, segundo Amélia Rodrigues. E Jesus pede a ela que, de fato, não recalcitrasse, que ela não recalcitrasse, que ela não cometesse novos equívocos, e que buscasse perdoar ao seu esposo, porque ela havia caído exatamente havia tombado nesta vida difícil e complicada, por causa de um desgosto afetivo com seu esposo que a havia abandonado. Vejam que o que parece ser não é. E não podemos julgar mesmo. Mas Jesus tinha conhecimento dessas entrâncias e reentrâncias desse novelo humano, não é? Que é tão complicado. E que ela deveria, então, reconhecer, respeitar-se, deveria renovar-se, né? E, ao mesmo tempo, perdoar aquele homem. E o tempo se passou, segundo Amélia Rodrigues. Os anos se passaram e ela foi fazendo o seu trabalho de autoaprimoramento, que é a essência do cristianismo, né? Não é para fora, é para dentro. Até que um dia, de fato, esse marido volta e não a reconhece, porque ele estaria num estado de profundo estado de prostração, de decadência física e psíquica, e não a reconhecendo, foi socorrido por ela, já doente. Ele estava muito doente, e ela o recebe de volta, e sem se identificar, o acolhe para dar-lhe o óbulo do seu amor maternal de acolhimento, não é? As angústias e as misérias daquele que havia lançado a desdita da tragédia social, porque ela havia sido abandonada, e as mulheres abandonadas, sem recursos, obviamente, não teriam muita chance.
E foi o que aconteceu com ela. Ela se redime. É uma história bonita. Vejam que a palavra é o elemento desencadeador das lições de Jesus. Porque por meio da palavra, Jesus ensina. Por meio da palavra, ele mostra suas parábolas. Por meio da palavra, ele admoesta. Por meio da palavra, ele demonstra amor e carinho, respeito, respeitando a autonomia da vontade de todas as criaturas, mas também, em determinados momentos, ele protesta. Ele manifesta sua santa indignação. Por exemplo, quando ele vai dizer aos fariseus e aos escribas, né, hipócritas, por que me tentais? Sepulcros caiados por dentro e cheios de podridão, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Não é? Vejam que no seu discurso em que ele orienta os seus discípulos, né, para a pregação do evangelho, para a difusão do evangelho, ele também fala dos perigos e dos riscos que eles sofreriam nas mãos dos hipócritas. O hipócrita é aquele que age de uma forma, mas pensa de outra. Há uma incoerência entre o pensar e o agir. Às vezes ele até diz sim, de forma respeitosa, mas como diz Emmanuel lá no livro Pão Nosso, cujo capítulo nós nos referimos, ele diz que se trata de um verniz social, de uma essência, ou de uma fumaça, ou de um incenso bajulatório. A pessoa diz sim, mas se você perceber bem pelo tom da nota da voz, ou pela melodia do som da voz, que é a melodia da respiração, você vai perceber que o pensamento se expressa magneticamente. E aí conseguimos notar, mais ou menos, alguma coisa a respeito do verdadeiro desiderato, da intenção do indivíduo quando ele nos fala alguma coisa. Cuidado, nem todo aquele que diz sim quer dizer sim. Nem todo sim para os hipócritas é sim. E nem todo não é não. O texto de Emmanuel nos traz aqui a proposta de Jesus. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. É uma proposta de autenticidade, onde há uma coerência entre o falar, o agir, e o pensar ou sentir. E o que falta no mundo é isso, é uma autenticidade, não é? Essa autenticidade, obviamente, ela vai merecer modulação cristã. E essa modulação se faz na segunda parte da epígrafe de Emmanuel neste capítulo, quando ele vai ao Evangelho segundo o Espiritismo, e faz menção à indulgência. A indulgência, para ele, seria esse elemento de mesclagem, de modulação do nosso falar. Porque nós poderíamos falar sim, e esse sim será, de fato, sim, sem ofender, obviamente, e mesmo que ofenda, será um problema daquele que se sentir ofendido, porque a intenção não será essa. Mas quando dizemos também o não, quando falamos do não, esse não será, de fato, a expressão da verdade. Tanto sim quanto não. E para falarmos o sim, muitas vezes, nós temos que aprender a falar o não. Nós temos uma dificuldade tremenda e somos muitas vezes manipulados por essa dificuldade que temos de expressarmos as nossas ideias de forma cortês e respeitosa, ainda que desagradem. E Jesus soube fazer isso muito bem, convivendo com todos, mas sem ser como todos, mas sendo ele mesmo autêntico no bem. Há muita gente que é autêntica, que está buscando essa autenticidade, às vezes usando de rudeza ou de maldade na expressão do seu sim ou do seu não, na maneira como fala. Quando ele está falando, é quase como se ele estivesse agredindo, né? Pela palavra, pelo seu tom de voz, nem pelo que ele fala, mas pela maneira como ele fala, pelo tom de voz. É como se ele estivesse gritando de medo, ou gritando, ou admoestando, ou criticando, ou atacando simplesmente. E há pessoas também que conseguem falar o não de forma tão cândida e suave, que conseguem se situar com responsabilidade diante dos fatos, com muita verdade, não é? Mas existem também aqueles que falsamente adoçam a sua palavra, mas na verdade estão cheios de podridão por dentro, são amargas, porque não têm indulgência. A indulgência, essa palavra é muito interessante, né? A palavra indulgência me lembra o prefixo in é dentro. Dentro.
ou falta, e dulcere, dulcere ou dulgência, ou dulcere doce. A indulgência é a doçura por dentro, não é por fora. Aquele que traz doçura interior consegue expressar-se de forma sensata e responsável. Indivíduos, por exemplo, em estado de depressão não conseguem ser assertivos. E a sua expressão poderá traduzir talvez uma falsa impressão. Ou poderão até cometer com sinceridade erros, porque não estão, às vezes, no pleno domínio da sua autonomia, da sua consciência e da sua vontade para agir livremente diante das circunstâncias. E para isso precisarão pensar, refletir, aguardar o momento certo para falar depois. Muitos de nós não conseguimos lidar com, modular, digamos assim, a nossa fala, a nossa palavra, sem que ela perca a sua assertividade para expressar o sim ou não da verdade. Quando falamos sim, queremos às vezes falar o não. Quando falamos o não, queremos falar o sim. Isso quando falamos. Porque existem aqueles que não são contra nem a favor. Muito antes, pelo contrário. Sempre estão em cima do muro, nunca se decidem. E às vezes é bom que se espere um pouco, né? A fim de que a decisão seja acertada depois de uma boa reflexão, através de uma boa reflexão que concatene as nossas ideias e as equilibre por meio de uma expressão clara do nosso falar. Eu estava observando, a questão da fala é tão séria, que nós não podemos menosprezar o valor da palavra, do verbo. E o Evangelho de João, ele já começa logo dizendo, no Evangelho de João, lá no capítulo 1, versículo 1, já começa falando da importância do verbo. E no princípio era o verbo. E o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, nada do que se fez sem ele. E tudo que se fez por ele. Ou seja, o verbo tem a capacidade de criação. Tem o poder, é um veículo de criação. Obviamente, em grego é o logos, né? Aquilo que é a razão, é o sentido, é o que dá sentido. Mas, do ponto de vista gramatical, o verbo também, na nossa língua, no nosso idioma, ele também representa, ele representa um conjunto representativo de ideias, que podem ser ações ou estados. Uma palavra, são poucas as expressões, as interjeições, por exemplo, frases ou conjunções, né, ou classes, ou frases que nós construímos, que não necessitem do verbo. O verbo é que faz a ligação do sujeito com o predicado, às vezes. Ele também expressa uma ação, e às vezes só o verbo já se expressa por si mesmo. São verbos, por exemplo, transitivos ou verbos intransitivos. Os verbos transitivos, por exemplo, exigem complemento, um complemento verbal, um objeto, ele tem um objeto sobre o qual cai aquela ação. Mas há verbos que se esgotam por si mesmo, né? Por exemplo, você pode... O verbo nascer, como nós encontramos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, quando Jesus nasce e os anjos aparecem e convocam os pastores que estavam por ali para ver o menino Jesus, e os anjos dizem o seguinte, olha, venham ver, porque vos nasceu, olha que interessante, como é que as palavras, elas expressam ideias. Vos nasceu o menino, vos nasceu o Cristo. O verbo nascer, ele é um verbo intransitivo, geralmente. Ele é intransitivo, ele não exige complemento verbal. Nasceu. Quando você diz isso, você não precisa falar muita coisa. A própria expressão, o verbo, no seu infinitivo, ele se expressa por si mesmo. Mas, neste caso, ele teve uma significação especial. Ele vos nasceu, ou seja, ele nasceu para alguém ou para alguma coisa. Então, Jesus é aquele que nasce, que não nasce simplesmente, como nós. Ele nasce para nós, para vós. Vos nasceu Jesus. E isso tem tudo a ver com este espírito natalino que nós ainda experimentamos ainda neste dia, não é? Já no ano novo. Vejam que o verbo tem essa expressão. Ele expressa sentido, ele expressa ação, estado, e sem ele nada se faz. Agora, de um ponto de vista mais profundo e filosófico, podemos entender o verbo, ali no texto de João, como sendo aquele que expressa a vontade do Pai. E aquele que melhor expressa, ou o ser que melhor expressa, segundo Emmanuel, no livro Consolador, este verbo na Terra, que é a própria expressão dos desígnios de Deus,
para a concretização da sua vontade em todos os pontos do universo, é Jesus, é o Cristo. E Cristo é bem aquele que traz exemplificativamente, paradigmaticamente, o sentido real da ação coerente, do pensamento coerente, mas também da palavra sensata e sábia. Oh, meu Deus, uma palavra sábia no momento certo, ela faz muita diferença. É impressionante, mas para que ela faça a diferença, ela tem que carrear, ou ela tem que expandir o pensamento contínuo, sustentado pelo sentimento. E neste ponto, então, precisamos retroagir ou buscar aqui o pensamento que eu considero indispensável para este cometimento da noite, de André Luiz. Lá no livro Evolução em Dois Mundos. Muita gente, quando ouve esta palavra, esse nome, Evolução em Dois Mundos, se arrepia e diz, meu Deus do céu, não entendo este livro. Este livro é uma perda de tempo e é inútil, não consigo entender, vou deixar para a próxima, mas deveríamos fazer um esforço de estudo desta obra, porque a obra de André Luiz, comparada com Allan Kardec, ela expande, ela contribui para o desenvolvimento e para a revelação da doutrina espírita. E lá neste livro, como estou dizendo, há um capítulo em que ele fala da linguagem do pensamento, ele faz um estudo assim. E é curioso porque há muitos estudiosos que trabalham com esta ideia, por exemplo, Piaget, Vygotsky, muito conhecido pelos pedagogos, né, que tem obras que trabalham, por exemplo, com linguagem e pensamento, porque é um mistério. A linguagem e o pensamento, o que vem primeiro, o que estrutura o quê? E Vygotsky, um grande pesquisador, chegou à conclusão de que o pensamento teria uma matriz distinta da linguagem. E que a partir dos 2 anos de idade de uma criança, essa linguagem ela passa a expressar o pensamento, a linguagem passa a ser racional, porque expressa o pensamento, e o pensamento passa a ser... ele passa a ter um aspecto verbal, oral, porque ele expressa, ele necessita ou se expressa pela linguagem. Então, a partir de um certo momento, essas duas coisas, elas não se distinguem mais. E quando pensamos, nós estamos também apresentando códigos, né, representativos da linguagem. E quando você pensa em linguagem, você também está expressando o pensamento. De modo que há uma indefinição, digamos assim, uma cumulatividade, um entrosamento, um aspecto do ponto de vista cumulativo, né? Um entrosamento destas duas coisas, o pensamento e a linguagem do pensamento de Vygotsky. Piaget também trabalha com esta ideia e trabalha com uma perspectiva mais reducionista, mais materialista, né? Falando destas coisas a respeito do aspecto biológico, corporal, né? É um estudo bonito, muito bacana, e que precisaria ser melhor conhecido por todos nós, não necessariamente para referendarmos a doutrina espírita, não é nada disso, mas como proposta de estudo da complexidade do assunto de hoje, que Emmanuel nos traz de forma tão franciscana, né? Quando ele se refere ao falar. Por trás disso há uma grande complexidade. E podemos perceber isso no livro, como eu disse, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografado pelo seu Valdo Vieira e pelo Chico Xavier. Recapitulando toda a evolução, como eu disse, do pensamento científico, André Luiz, de forma com muita propriedade, ele começa falando da importância da voz, ou desses ruídos que os animais emitem, não apenas para intercambiar impressões, mas também para expressar os serviços da defesa. Então, é um meio de comunicação, de intermediação, mas é também um instrumento, a fala, a voz, melhor dizendo, e é isso mesmo, viu, gente? Os animais têm voz. Perguntem aí para os fonoaudiólogos, porque a voz é um ruído, é a melodia da respiração. E André Luiz, então, busca entender a importância dessa comunicação, dos ruídos que os animais emitem na sua comunicação e na sua própria defesa. Logo mais, nos itens seguintes, André Luiz se refere ao desenvolvimento do aparelho fonador no homem, por meio das experimentações cirúrgicas. Olha só.
cirúrgicas realizadas pelos operadores de Jesus no plano espiritual. Nós vamos ter, então, a formação da laringe, da traqueia, do pulmão, do aparelho fonador, não é assim? Da cricoide, e aí vamos desenvolvendo. Esses aparelhos foram modelados cirurgicamente pelas mãos sacrossantas desses emissários, ao longo de séculos, de milênios, para que chegássemos ao nível possível em que o pensamento pudesse, pelo impulso do ciclotron da vontade, expressar-se por meio da palavra. E diz Emmanuel, meus amigos, que a palavra é tão importante nesse estágio humanoide, em que os órgãos já se aprimoram, né? O aparelho fonador já está expresso, já é manifesto, já está devidamente modelado, que a partir daí, os homens primitivos começam a se expressar mentalmente por meio da palavra, e a partir daí surge uma coisa importantíssima, que é íncita nos animais, que ele vai chamar de pensamento contínuo. Não nos animais, mas no homem. O pensamento fragmentário nos animais, mas que se torna contínuo no homem pela expressão livre do pensamento, por impulso da vontade, através da fala, através do aparelho fonador. Então, o homem, quando se expressa, ele está se comunicando, ele está se defendendo. Há um elemento material da linguagem expresso por meio de códigos, um complexo de códigos, na verdade, mas também ele expressa sentimentos, ele expressa ideias, ele cogita. É bonita essa palavra, cogitar, que vem do latim cogitare. Eu busco aqui Santo Agostinho, lá no livro Confissões, quando ele estava encarnado ainda, quando ele diz que cogitare é juntar ideias. Cogitar é juntar, concentrar ideias. E a concentração dessas ideias, que são formas, pensamentos, são essencialmente pensamentos, que se expressam pela nossa linguagem, pelo nosso campo áurico, como vai dizer André Luiz no Evolução em Dois Mundos, quando ele fala da plataforma do nosso pensamento, né, que nos comunica com o universo, e que se expressa por todos os meios, pelo olhar, mas também pela palavra, pela fala, pela voz. É curioso. Faça uma experiência, meus amigos. É tão bonito esse assunto, que pena que nós não estamos presentes para nos olharmos, né, e falarmos disso de uns para com os outros, expressarmos essas ideias numa comunicação, num estudo mais profundo. Mas se você pegar um texto, por exemplo, se você tomar um texto jurídico, ou um texto médico, um texto geralmente técnico, você lê-lo, se lemos esse texto, que é um texto técnico, com expressões às vezes gongóricas, chamativas, não é, exageradas, ideias antigas, né, palavras antigas, expressões em desuso. Se você lê o texto pura e simplesmente, ele não terá a mesma tonalidade. É como se estivesse lendo algo sem emoção nenhuma, não expressa emoção. Mas para você entender o texto, você vai ter que expressar algum tipo de emoção pela voz, quando lê-lo, ainda que seja com os olhos. Porque a voz desse ponto de vista funciona como a melodia da palavra. É pela palavra que nós reconhecemos o sentido, o significado mais profundo da palavra. Se você, por exemplo, ouvir uma música, você vai perceber distintamente que a melodia é uma coisa e a letra é outra coisa. A palavra é outra coisa. E quando você coloca a sua voz em harmonia com a melodia, expressando a letra da música, ela passa a ter sentido e beleza. Não adianta, você pode... Aliás, a melodia até vem primeiro, e depois vem a palavra. Nos estudos da psicopedagogia, quando nós estudamos, por exemplo, Piaget, o Vygotsky, nós, por exemplo, as crianças, há demonstrações experimentais, estudos que demonstram que o pensamento vem antes da linguagem. E, geralmente, o pensamento ele se expressa por meio de uma linguagem na criança antes dos 2 anos, 3 anos, através de sons, de emissões, que só tem significado para a própria criança. Mas, por meio da comunicação da criança com o adulto, se estabelece uma afinidade
emocional, principalmente entre mãe e filhos, e o elemento fundamental, o elemento de base da comunicação. Isso não está em Freud não falou disso, mas podemos perceber pelas ilações de outros estudiosos, que na base da comunicação da criança com a sua mãe, existe a respiração. Há um vínculo, uma afinidade respiratória entre mãe e filho. E por meio dessa respiração, expressam-se os ruídos, a linguagem, a comunicação, ainda que de forma indistinta, por meio de ruídos, de sons, de gritos, gemidos e outras coisas, assim, de gritinhos e tudo mais. Até que, com o passar do tempo, essa comunicação da mãe passa a servir de base para a construção do pensamento dessa criança em desenvolvimento por meio de uma linguagem que pode se expressar através da língua, através da palavra, através dos gestos e tudo mais. Ou seja, você começa pela melodia, ouvindo a voz, e depois você se expressa pela letra, pela palavra. E essa palavra passa a ter sentido porque ela é carregada de significado. E o significado da palavra, ou do falar, está na concatenação dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Daí a importância da educação da fala. Não para falarmos bonito, não é nada disso. Se você quiser fazer um curso de oratória, faça isso. Mas é imprescindível modularmos a palavra, o pensamento contínuo que nasce pela palavra, segundo André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, através da proposta emanuelina que se encontra no capítulo de hoje, através da indulgência. Inducere in dentro, dulcere doce. É colocar doce nas palavras. Esse doce não pode ser exagerado, porque a nossa palavra também não pode ser só mel, mas também não pode ser só fel. Ela tem que ser mel, ela tem que ser a palavra adoçada pela indulgência, pelo respeito à dignidade do outro, mas sem concessão de desrespeito à sua própria dignidade humana. Porque seremos cobrados por afronta e desrespeito aos princípios que buscamos praticar através de uma prática, praticar através de um exercício de autenticidade cristã. Há determinadas coisas que só podem ser respondidas como Jesus nos propôs, através do sim, sim, não, não. A autenticidade, a assertividade cristã, porque quando eu falo de assertividade, eu não estou falando desses que são sinceros e que escarram verdades na cara dos outros. Não é nada disso. Ela tem que ser modulada, dosada pela indulgência, pelo respeito. Eu vou falar, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser culto, pode ser ignorante, não interessa, vou falar do mesmo jeito. Obviamente, modulando, adequando os pensamentos, né, para que eu me faça compreendido e respeitado assim. Com respeito e dignidade, nós podemos falar praticamente tudo, com respeito e dignidade. Paulo era assim nas suas pregações, e ele se inspirou muito, não só através da linguagem escrita, mas principalmente através do seu verbo inflamado, da sua fala. Ele era, às vezes, rude, mas também era doce, respeitoso, mas sempre verdadeiro, autêntico no bem. E na sua grande experiência, de orador, ele tinha a noção de que deveria se expressar aplicando, adequando o seu falar à capacidade de compreensão de cada povo. E ele vai dizer, olha, fiz-me judeu para os judeus, fiz-me gentil para os gentios, fiz-me tudo para todos para tentar salvar alguns. Olha que bonito, né? É essa capacidade de adequar a linguagem conforme as circunstâncias, mas sem concessão a essa banalidade do mal, ou esses relativismos, melhor dizendo, essa é a palavra. Sem concessão aos relativismos do mundo. Ele era assertivo no bem, sem ofensas. Sim, sim, não, não. E eu penso que hoje, mais do que nunca, precisamos de uma correção indulgente do nosso falar, mas uma consciência clara dos nossos deveres para que, com autenticidade cristã, em qualquer circunstância, nos apresentemos, esclarecendo a quem for necessário esclarecer, mas também orientando e educando aqueles que, por acaso, buscarem a nossa orientação e a nossa educação, a nossa proposta.
Agora, se o que falamos não servir, então vamos continuar exemplificando, porque também pelo exemplo podemos exemplificar. Não apenas fazendo, mas também falando. Vocês se lembram um grande episódio, um episódio terrível que aconteceu em nosso lar? André Luiz é fabuloso, né? Ele diz que a comunidade do nosso lar estava sendo, digamos assim, flexibilizada pela indisciplina dos hábitos dos seus moradores, dos seus cidadãos. Estava acontecendo duas coisas básicas, dois problemas muito sérios de caráter geral. Uma deles era que havia um trânsito clandestino de espíritos do nosso lar para a terra e da terra para o nosso lar. Um problema sério. E também estava tendo também, por incrível que pareça, vou usar essa expressão porque é o que podemos deduzir do que André Luiz fala, um contrabando de alimentos da terra para o nosso lar e do nosso lar para a terra. Os indivíduos queriam, depois desencarnados, comer proteínas e carboidratos. Ele fala assim, não falou carne, proteínas e carboidratos. Queria um alimento mais condizente com a realidade do povo da terra. E o governador trabalhando por 30 anos, a consciência dos seus moradores para que eles pudessem sublimar-se na nutrição, por meio de uma nutrição mais rarefeita, mais fluídica, né? Ele mesmo permitia que os moradores de nosso lar, isso numa conversa de Lísias com, acho que é Lísias, com André Luiz, permitia que o governador permitia que os moradores fizessem excursões a colônias superiores para que observasse o modo de nutrição espiritual naquelas áreas. E ele ainda trouxe 200 espíritos nobres de uma esfera superior para ensinar-lhes a nutrição através dos princípios vitais do sol. Não me perguntem como é que se faz isso. Pensem bem o nível, né, de evolução. É um processo de nutrição que, na essência, é amor, mas que se vai graduando, né, vai se modulando conforme as necessidades mais ou menos avançadas dos espíritos mais ou menos superiores. Até que houve um momento em que as rebeliões começaram a eclodir em nosso lar, e inclusive de ministérios importantes. E a providência que o governador tomou foi convocar implantar um estado de sítio, vamos dizer assim, em nosso lar. Ele convocou a comissão no plano piloto, no grande Ministério da União Divina, e recebeu autorização especial naquele momento extraordinário e excepcional para tomar as medidas necessárias para conter os abusos que já estavam passando do limite, porque ele já estava há 30 anos conversando, dialogando, agindo de forma justa, respeitosa, ouvindo, recomendando, orientando, aceitando, fazendo concessões e tudo mais, e nada. E nada acontecia. Até que, depois de 30 anos, com a autorização do Ministério da União Divina, ele recebe poderes especiais para intervir rigidamente. A primeira providência foi fechar o Ministério da Regeneração e mandar abrir as celas do Ministério da Regeneração para trancafiar os espíritos recalcitrantes. Gente, é uma maneira elegante de falar, né? Mas significa o quê? Cadeia neles. Cadeia neles. Para os rebeldes. É uma coisa seríssima isso. Não é bagunça. E ele mandou ainda cortar a ração de todo mundo. E eu garanto a vocês que ninguém morreu de fome, porque já está todo mundo morto mesmo, não tem problema. Compreendem? E terceira providência, mandou ligar as baterias de proteção, os cordões fluídicos que rodeavam a cidade de nosso lar, para que ninguém saísse e ninguém entrasse. Suspendeu as excursões ainda da caravana dos samaritanos, aquela excursão de espíritos, né, que faziam excursões para a terra, resgatando espíritos e tudo mais, porque aquilo também já estava sendo banalizado, havia algumas disciplinas ali, ele corta. Ou seja, ele disse não. E para se dizer não, você tem que aprender a dizer sim primeiro. Você só consegue dizer um não consciencioso depois de dizer sim, com responsabilidade. E você só consegue dizer sim sem se deixar levar pela maldade manipuladora dos interesseiros, quando você aprende a dizer não quando é necessário. Meus amigos, para isso precisamos de indulgência,
e verdadeiramente de humildade, que eu não sei exatamente o que é, porque eu não tenho. É necessária muita humildade para agirmos de forma responsável, expressando pelo nosso falar, e pela nossa ação, pelo nosso pensamento e pelo nosso sentimento, o sim, sim, e o não, não. Sim, sim, não é não. Não é talvez, não é só um pouquinho. Vamos esperar mais um pouquinho, coitadinho, porque Jesus permitiu, não permitiu. Precisamos ter essa assertividade cristã, não para cuspirmos na cara dos outros de forma desrespeitosa, em nome da verdade que defendemos. Não é nada disso. Mas nos posicionarmos com a dignidade cristã de um Paulo de Tarso, que soube falar sim quando era sim, e soube falar não quando era não. De um Jesus que exaltou o bem das criaturas humanas, insuflando-lhes amor e esperança, mas que também, quando necessário, se utilizou do verbo inflamado para falar não, para expulsar os vendilhões do templo, para admoestar e criticar os hipócritas. Meus amigos, Jesus aceitava tudo. Jesus, ele conviveu com pecadores, ele conviveu com meretrizes, conviveu com cobradores de impostos, ele conviveu com mendigos, doentes, pessoas de todos os caracteres, de todos os níveis sociais. Ele ainda foi crucificado entre dois ladrões e ainda prometeu o céu e o paraíso para um deles. Não tinha problema nenhum. Mas hipocrisia não aceitava. Sepulcros caiados por fora, cheios de podridão por dentro. É uma palavra forte, né? Mas é cheio de amor, porque tem indulgência. Não julgar o outro não é simplesmente fazer vista, ou não julgar, não é? Como Jesus recomenda, para não sermos julgados, não é fazermos vistas grossas para os outros. Porque às vezes é necessário que demarquemos o nosso território falando não, para que o mal não se espalhe por demais. E para que a tragédia não se consuma. Mas precisamos também, com a mesma justiça, com a mesma flexibilidade e com a mesma autenticidade, dizer não, para reconhecer o que é certo, para enaltecermos o bem. Olha, foi ótimo o que você falou, foi muito bem, parabéns, que Jesus te abençoe. E fala com o coração, porque pelo pensamento, pela voz, pelo falar, nós expressamos as verdadeiras intenções que estão nos nossos corações. Porque é do coração que nasce o mal, mas é do coração também que nasce o bem. E eu faço votos de que o nosso sim seja sim este ano, e que o nosso não seja não para a maldade, mas seja um sim, sim para o bem, para a autenticidade, para a justiça, para a saúde, para a glória, para a prosperidade, para o trabalho honesto, para o resguardo dos princípios fundamentais de uma sociedade democraticamente justa e equânime. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de todos. Muita paz, meus queridos. Muita paz a todos. E vamos em frente. Esse ano vai ser um ano extraordinário para todos nós, de grandes vitórias, de grande sucesso. É o que desejo a todos.